É isso aí, senhores, mais um dia de gravação aqui no canal Automotive Oficial. Sabemos que o nosso amigo Dengoso voltou depois de uma day que aí o cara restabelecido, hidratado, veio com tudo aí para contribuir para o nosso mercado aí. Queria dar as boas-vindas para o meu amigo Sérgio Oliveira, professor, engenheiro, pesquisador, um cara voltado para o segmento automotivo nas inovações tecnológicas aí. E para mim, é claro, sempre é uma honra, Sérgio, quando você diz sim para o meu convite, eu falo, cara, não é fácil não. E aí, para mim, eu queria só te agradecer, meu amigo. Seja bem-vindo aí, Sérgio. Valeu, boa noite, Jason, boa noite, pessoal. Mais uma vez a gente está aqui no canal para trazer informação para vocês, para a gente também poder discutir bastantes assuntos voltados para a área automotiva, no que a gente tem de mais tecnológico no mundo hoje e que já está chegando no Brasil, já está rodando no Brasil. Então é importante a gente estar sempre antenado a essas novidades para nós buscarmos essas informações e conhecimento para poder estar atendendo esse mercado. E, claro, quem sai na frente dita o ritmo, né? Isso aí, isso aí. E, Sérgio, da última vez que você veio aqui, nós falamos muito sobre o tirar dúvidas, né, dos veículos híbridos e elétricos, e foi muito legal, porque repercutiu muito bacana, né? Quem não assistiu ainda está lá, tira dúvidas sobre veículos híbridos elétricos, e eu abusei aí da boa vontade, fiz perguntas aí pro Sérgio até ele esgotar. Mentira, o cara não adianta. Toda vez que eu tento chegar alguma coisa lá, o cara já tá com a resposta pronta. Tô levando a farinha, o bolo já tá pronto. E aí foi muito legal, então, para as pessoas que não viram, dá uma olhadinha aí depois no Tira Dúvidas sobre híbridos elétricos. Aproveitem aí, se inscrevam no canal, né? Ativa lá as notificações, para a gente é legal e é bacana. Sérgio, só que dessa vez o desafio não é tão fácil assim, porque falar para um professor, né, sobre toda essa tecnologia, veículos híbridos elétricos é como chover no molhado, como dizia aí, né, os antigos. Mas, em compensação, eu percebo que a tecnologia automotiva, ela não está só focada nos veículos híbridos elétricos. Ao meu ver, nasceu uma geração de carros, está nascendo uma geração de carros extremamente inteligentes. Carros com conectividade, carros que fazem um tipo de condução aí autônoma, e assim, e aí você percebe que é muita tecnologia. Então, aproveitando aí dessa sua expertise aí, o que eu queria ver com você? Se você pudesse fazer um looping aí dos principais avanços tecnológicos, até nós chegarmos no assunto ali de que como o reparador, né, vai começar a mexer nesse carro, qual que é a visão, o mindset dele, que ele precisa começar a mudar. Então, meu amigo, é o seguinte, eu estava vendo aqui algumas informações, né? Então, nós estamos vendo que o mercado, ele está mais ou menos assim, ó. Ele tem conectividade, ele tem inteligência artificial, ele tem tecnologia de segurança, ele tem aqui materiais que são usados nos carros, agora são mais leves, né? Com a maior durabilidade, veículos com várias matrizes energéticas, né? Então, se você puder falar assim, Geizão, de todas as tecnologias que estão acontecendo atualmente no Brasil, quais seriam as top 5 aí que você fala assim, Geizão, é bom todo mundo que está assistindo aí chamar atenção para isso e começar a acompanhar, porque esse é um caminho, né? Então, Geis, o lance é o seguinte, tá acontecendo um mundo de coisas, né, no mundo automotivo hoje, né, com esse processo de trazer a tecnologia para dentro desse mundo, né? E onde a gente enxerga mais nitidamente essas tecnologias, é claro, está voltado para os veículos autônomos, né? A mobilidade elétrica, ela veio no sentido não apenas de eletrificar os carros, mas de integrar as informações que esses veículos geram na via, né? E aí também, não somente os veículos, mas as cidades, elas também estão inteligentes. E aí o carro vai conversar com a via e vai conversar com outros carros nessa via, para que, de forma inteligente e autônoma, eles consigam administrar a mobilidade em si, né, o transporte, ou seja, é praticamente um sistema logístico que vai estar trabalhando baseado em computador, ou seja, não é uma pessoa que vai estar operando isso daí, é uma máquina que vai estar baseando-se em cálculo e um monte de sensoriamento que estão nos veículos alimentando a nuvem para poder estar definindo como esses carros vão estar fluindo pela via para evitar
engarrafamento, congestionamento e principalmente acidentes, né? Principalmente esse tipo de coisa. Então, essas coisas estão sendo bastante agregadas hoje nos veículos e está vindo forte. Né? Já tem no Brasil, inclusive. Né? Aqui em São José dos Campos, por exemplo, é a primeira cidade inteligente do Brasil. A gente já tem bastante serviços integrados na nuvem que também já estão conversando, não só com o transporte público, mas também com os usuários do sistema de transporte. Né? E daqui a pouquinho já vai estar conversando com os carros também. Inclusive, a nossa Guarda Municipal aqui, não só a Guarda Municipal, mas a PM que atua aqui, também só utilizam veículos elétricos já integrados numa rede de computação em nuvem. Né? Então, deslocamento, onde está, como está, e aí como se desloca isso, tudo isso daí já está sendo computado, gerando dados para um grande banco de dados que é a tomada rápida de decisão. Né? E isso não vai ser diferente para o usuário, digamos assim, comum, né? Aquele usuário que não é servidor público, ele não está ali na via para desenvolver um serviço público, mas simplesmente o usuário está se deslocando da casa para o trabalho, para um shopping e tal, ele vai estar utilizando o carro dele e o carro dele vai estar conversando com a via, não só com a via, mas também com outros veículos que estão nessa via, justamente para agilizar o deslocamento. Porque hoje o grande gargalo da humanidade, já devido à alta taxa de população, é o deslocamento, é o tempo que você perde para poder se deslocar de um ponto a outro. E esse tempo, quanto maior, menor a eficiência de produção humana. Então, a ideia da mobilidade elétrica, já nessa fase, digamos, 3.0, é justamente integrar informação. Por isso a conectividade. Então você tem redes wireless, né, redes sem fio, que conectam os veículos para que um converse com o outro e etc e tal. Hoje a gente já tem não digo nesse nível já de troca de informação, mas os carros já estão conversando com as montadoras. Né? Pô, o cara leva o carro na oficina para fazer uma revisão e tal. Aí é igual o celular, né? Quem tem iPhone lá, tal, vai aparecer para ele lá um aviso de que tem atualização disponível, ou quem tem Android também tem uma atualização disponível, e aí vai aparecer para o rapaz lá, o técnico reparador na oficina, que tem atualização disponível para aquele veículo, para aquele modelo, para aquele número de série e tal. Aí ele já faz a atualização do carro e o carro já sai com um software novo, né? Então a conectividade ela está trazendo muitas facilidades, isso é claro. Só que também, tudo que é novo, tudo que dá um salto tecnológico, como nós estamos tendo esse momento disruptivo, né? Vamos colocar dessa forma, esse grande salto tecnológico, vamos entender momento disruptivo como um salto tecnológico muito grande, né? De tempo em tempo, a humanidade ela sofre essas disrupções tecnológicas, né? Como, por exemplo, o grande salto tecnológico que nós tivemos, o primeiro grande salto tecnológico, foi o domínio do fogo. A partir do momento que o ser humano dominou a produção de fogo, a vida melhorou pra caramba, que a gente começou a esquentar, fazer comida, esquentar a carne e tal, e aquilo também virou arma. Aí logo depois veio a roda transformou a humanidade, melhorou um monte de coisa, transporte de cargas pesadas, etc e tal, e aí foi indo. Toda vez que aparece uma tecnologia que ela influencia diretamente na cultura da humanidade, a gente tem um salto tremendo em termos de como a gente se relaciona. E a mobilidade elétrica está trazendo isso para nós hoje. Né? Não é só uma questão do apelo ecológico e tal, que gera muita discussão e polêmicas, porque a bateria ela polui para produzir e tal, é descarte. Tá, mas não é só essa questão da bateria, de não usar combustível fóssil. É todo o processo que está envolvido a tecnologia da eletrificação, né? E é justamente isso que a gente vai trazer hoje para vocês. Então, nós temos a conectividade, nós temos o sistema propulsivo, o sistema de armazenamento de energia, nós temos as redes que os veículos vão estar utilizando para poder se comunicar entre eles e entre todo o banco de dados que está envolvido nisso, porque o veículo praticamente ele é um emaranhado de sensores. Então, ele está colhendo informação de quem está fora do carro e de quem está dentro do carro, e como o carro está se deslocando. E essa informação tem que ir para algum lugar. E esse lugar é onde armazena essa informação para que a tomada de decisão, não só daquele carro que está gerando informação, também seja para aquele carro que está fora, que pode sofrer influência dessas tomadas de decisões. Então, a inteligência artificial chegou para
para dominar todas as áreas do conhecimento. Então, eu tenho algumas questões aí na prática, né? Esse overview que você fez aí é muito bacana, né? Porque você pega um pouco de toda essa evolução, joga para o ambiente de hoje e já mais ou menos ali visualiza o que vem pelo futuro, né? Sim. Só que nós temos hoje uma condição, que é uma frota que está no Brasil aí de mais ou menos uns 11 anos, idade média da frota, né? 10, 11 anos daí, né? Dessa idade média da frota. A mobilidade, o Brasil, eu acho que ele precisa aprender muito com essa questão de mobilidade, né? De estradas, de pontos de carregamento, enfim, até mesmo utilização de acesso à internet, né? Muitas vezes você está no meio da estrada, a estrada está lá, não tem, não tem 3G, não tem 2G, não tem nada de G, não tem nada. Você está lá, as pessoas se sentem até meio perdidas, né? E aí, onde eu quero chegar com você? Todo esse conjunto de informações alocados numa nuvem, ela gera muito conteúdo e muito dados, né? Sim. E a minha dúvida é o seguinte: por um outro lado, os carros têm pessoas e vidas dentro dos carros, né? Exatamente. A minha preocupação, hoje eu tive uma experiência muito bacana, né? Eu estava andando no Harval, da Great Wall, né? E o Harval, nós achamos lá uma vaga, e aí o meu amigo foi lá e apertou o botãozinho para o carro estacionar, né? Então ele foi, passou, né? Tinha os carros separados, ele foi, passou, e aí ele identificou com a câmera lateral que aquele espaço lá dava, ele ficou verde no painel. Aí ele foi lá e deu o botãozinho de, né, parque, né, estacione. E aí meu amigo soltou o volante, e eu do lado. E eu vendo o carro fazendo todo o movimento. Só que a vaga estava muito apertada para o carro, mas mesmo assim ele foi e conseguiu e se colocou lá para poder fazer isso daí, entendeu? Certo. O que foi interessante? Chegou num determinado momento, eu só estou contextualizando para minha pergunta, tá? Chegou num determinado momento que o carro falou o seguinte: ó, pega no volante. Ele falou: ó, assume, né? Por quê? Porque eu acho que ele tem lá uma regra de distância, né, de um carro para o outro. Daí quando ele viu que ele encaixou ali, eu acho que estava estacionado, estava lá praticamente 90% já do carro na vaga, era só uma questão de alinhamento, tal, tudo mais. Mas em algum momento ele falou: parou, pega no volante. Tudo bem, é uma situação de estacionamento, carro parado, né? E você está lá, você está acompanhando, você está com medo, mas você está ali, né? Qualquer coisa, não tem velocidade envolvida, não tem nada. Então, isso encanta, você fica maluco com isso, a verdade é isso. Só que a minha dúvida é o seguinte, cara, com toda essa conectividade, com todas essas questões, como é que fica o carro no momento que ele perde isso ou ele sofre algum ataque? Nós vimos aí inúmeros vídeos aí de congestionando ruas, né? Os carros aí que são autônomos congestionando ruas. Nós vimos uma série de situações. Neste caso, beleza, estava estacionado. Mas num carro, num momento que você está dirigindo, o quanto isso é perigoso ainda, né? Isso pode ocorrer, as montadoras estão se preparando, elas estão se blindando contra isso. Como é que você enxerga essa situação? Então, é que assim, a tecnologia, toda tecnologia que ela nasce, ela tem assim o seu, digamos assim, ela tem um indicador de maturidade, né? E aí ela tem também uma espécie de avaliador, ou como é que eu poderia chamar isso? De um indicador, é um fator indicador de evolução dessa tecnologia, que aí é o que vai trazendo confiabilidade para ela, tá? E no caso desses veículos semi-autônomos, eles têm o que eles chamam de nível de automação. E aí hoje nós estamos num nível aí de, se eu não me engano, 3, que seria os Teslas da vida. Eles já estão no nível 3, já estão saltando para o nível 4. O dia que nós conseguimos chegar no nível 5, que seria um nível de automação onde a confiabilidade é muito alta, o motorista ele perdeu o seu papel dentro do carro, porque a tecnologia já está tão confiável que vai ser raro ocorrer um incidente ou um acidente com o carro devido
uma falha de processamento, um erro de sensoriamento. Então, esses níveis, eles vão garantindo a segurança das pessoas ali dentro. E é claro que, como é uma tecnologia nova e ela ainda tem muito para ser testada, e levada à exaustão para ver como ela reage num leque enorme de situações das quais o engenheiro não vai conseguir prever, tem uma gama de normas e leis que obriga uma limitação do uso dessa tecnologia. Por mais que ela possa fazer milagres, né, como é, por exemplo, o caso dos Teslas da vida, o carro dirige sozinho e tal, por norma e por lei, é proibido. O carro faz, mas não tem segurança suficiente, ou seja, ele não é confiável o suficiente para você simplesmente liberar o carro para sair na via. E é o caso do Raval. Ele tem um nível altíssimo de automação, porém, por questões normativas e por lei, ele é limitado a determinadas ações, né? Ao ponto dele não chegar a ser plenamente autônomo. Então, ele fica semi-autônomo, que é o estacionamento assistido, às vezes às vezes não, né? Faz parte do carro. A questão da direção assistida para o motorista, né? Então, você tem uma gama de ferramentas agindo nos bastidores ali para manter a segurança da direção. Né? Então, é onde eu quero chegar agora. É onde eu quero chegar. Você jogou a bola assim, não tem como não perguntar, né? Toda essa tecnologia armazenada na nuvem, todo o sensoriamento dos carros, inteligência artificial que vai aprendendo, né? Ela vai aprendendo, ela vai mudando, ela vai se adaptando, né? Rapidamente, né? E ela foi criada justamente para pegar grandes proporções de informações, né? Coisa que o ser humano demoraria para aprender. Ela tem uma velocidade de todas essas informações de computar e tomar decisões as melhores possíveis, baseadas em uma série aí de condições, né, que ela já foi aprendendo. Perfeito. Aí chega o carro na oficina mecânica. Estamos chegando ali na onde que o carro está, que é onde o viés, né? Olha só. Aí o mecânico, ele começa a se deparar com alguns sistemas de proteção. Sim. Antigamente, você espetava lá. Não, antigamente não, pelo amor de Deus. Hoje em dia, para alguns casos, você espeta lá no OBD2 do carro. Isso. E você faz simulação disso, daquilo, outro, de pararó, tal. Só que tem alguns carros que, se você espetar qualquer coisa, ele vai entender que é como se fosse um vírus, né? Isso, exatamente. E aí ele vai se armar, né? E se armando, ele cria a barreira lá para preservar, né, o carro e tal, né? E eu falo isso porque tem muita gente que não dá, ou é muito difícil ter todos os scanners que atendem todos os carros, a não ser que seja os oficiosos da montadora, né? É o oficial da montadora, mas também é impossível, porque para cada montadora você ter, no Brasil nós falamos em média de 58 montadoras que estão no Brasil, então você imagina. E aí o cara que vai mexer no carro, eu na minha opinião, eu acho que ele vai ficando um pouco refém disso, cara. Tudo bem que não é por uma situação que a monta... Tem hora que eu acho, assim, eu não vou nem emitir minha opinião, eu tenho algumas opiniões formadas aqui, né? Mas eu queria ouvir a sua, né? Como é que funciona agora esse universo de tanta informação, de tanta tecnologia, as montadoras se blindando, e aí os carros conversando diretamente com a montadora, e o cara que mexe no carro, como é que fica? Então, aí que tá. Você tocou num ponto assim que é bem delicado, tá? Por quê? Vamos lembrar um pouquinho, vamos caminhar um pouquinho para trás aí no tempo, a gente lembrar de como era a validação de software quando a gente compra um computador ou atualiza lá o Windows, por exemplo. Aqui era fácil. Eu ia lá na 25 de março, tinha os caras que vendiam o CDzinho e tinha lá uma senha. A chave, né? Já vinha com a chave, que era umas 15 letras esquisitas lá com o número junto e tal, uns tracinhos, você colocava lá e o Windows acontecia como um passo de mágica. Eu nunca fiz isso, tá? Só. Tá, certo.
Contaram para você, né? Não, mas a ideia era essa. Aí, o que aconteceu? Para combater a pirataria, aí o que fizeram? Fizeram a validação de software, principalmente quem utilizava software de engenharia, né? Aqueles softwares de CAD, tal, AutoCAD, o SolidWorks, eles utilizaram uma chave de hardware. Então, tipo, para você rodar o software na tua máquina, você tinha que ter lá um dispositivo que você plugava ou na USB ou na porta serial, aí o software ia funcionar, ele ia conversar com o software, né? E os carros meio que chegaram nesse ponto. E hoje, para você passar um scanner num carro, eu não estou nem falando de carro elétrico, eu estou falando de um carro a combustão mesmo. Para você passar um scanner naquele carro, se a empresa do scanner ela não pagou a licença para a montadora, você não vai conseguir conversar com aquele carro usando aquele scanner. Então você tem que ter um scanner compatível com aquela marca que vai falar com aquele carro. Por quê? Porque a fabricante daquele scanner pagou a licença da montadora para conseguir ter o código de acesso às informações de software do veículo. E a mesma coisa vai acontecer agora com esses veículos conectados. Porém, vai ser um pouquinho diferente. Por quê? Porque você agora vai pagar o acesso, e esse acesso vai ser por tempo. Você não vai ter assim, eu paguei uma vez, vai ser ad eterno. Não, vai ser por tempo. Você vai pagar, meio que já é assim hoje, né? Para você conseguir atualizar um software, coisa assim, você tem que pagar lá o acesso de um dia, uma semana, um mês e tal. Só que com os carros conectados vai ir um pouquinho mais além, porque aí o carro vai conversar com a montadora. Não é você que vai fazer o bypass de ligar lá e dizer ali no scanner o que você quer que aconteça. Não, o carro vai notificar a montadora, eu estou com um problema assim, estou com um problema assado e não sei o que e tal. A montadora vai fazer, isso vai ser automático, né? Lógico, não vai ter um ser humano do outro lado lá vendo um por um, então vai ser todo um sistema de inteligência que vai estar trabalhando e gerenciando isso daí. E aí, se for necessário uma intervenção humana no veículo a nível de manutenção e reparação, vai ser notificado o técnico reparador através daquele momento que ele está fazendo o download e a instalação de novos pacotes no veículo. E aí ele vai executar o que está sendo solicitado no procedimento. Detalhe, vai vir tudo em inglês. Isso quando não vem em alemão. Então, eu quero fazer só um parênteses aí. O que você está dizendo é o seguinte: carro chegou na oficina, chegou lá, o carro estacionou o carro, o dono do carro reclamou sobre algum defeito, algum barulho, alguma coisa. O dono da oficina vai lá, espeta o scanner. Vamos dizer, no melhor dos mundos, tá? Que o scanner é homologado pela montadora, tem conexão, tal, tudo mais. Nesse momento, então, que o cara conectou o scanner tem que estar ligado a uma rede de internet. Beleza? Exato. E aí, quem avisa a montadora da situação que tá, eu tô com dor aqui, tô com dor ali, aconteceu isso, aquilo outro, o scanner visualmente você consegue ver, eu imagino, mas é o carro também passando a informação para a montadora, certo? Isso, exato. Só que é o seguinte, em algumas situações, eu já vi alguns caras falando também que existem muitas vezes atualização disponível, que talvez foi para resolver aquele problema. Sim. Que isso é uma outra coisa, né? Na minha opinião... Como se fosse um recall, né? Isso, como se fosse recall, exatamente. Eu cresci aprendendo o seguinte, qual que é a diferença de hardware e de software, né? Hardware é aquele que você chuta, software é aquele que você xinga, né? É mais ou menos isso. Então, o hardware, carro, software é o pacote que a montadora disponibiliza de atualização para que aquele carro funcione melhor, performe melhor, enfim, faça tudo isso daí. Fazendo um paralelo, só para você ter uma ideia, para a gente dar uma acelerada aí. Só para você ter um paralelo. Ó. Antigamente, quando a gente tinha os primeiros smartphones, a gente ia baixar aqueles joguinhos, eram joguinhos de 50 KB, 100 KB, não passava disso, né? Até porque não tinha muita memória no celular. Aí eu tinha daqueles Motorola que se abria no meio assim e tal, e tinha ainda o teclado. Eu tinha o Nokia Cabeção. Você teve o Nokia Cabeção? Isso é bom. Eu tive desse também, Mata Ladrão e tal. Era bom. Aí a gente usava aqueles joguinhos, né? Até uns joguinhos assim, meio bobos e tal, mas né, já era o primórdio. E você demorava séculos para baixar um negócio de um tamanho assim, irrisório, né? Hoje tem jogo de 1 GB, 2 GB no celular. Né? Já é uma coisa bodosa e tal, e baixa com uma certa velocidade, até 4 e 5G e tal. No carro, os arquivos que você vai baixar
vai ser nessa ordem de tamanho também, né? Na casa dos 500 mega, 1 giga, 2 giga, 3 giga, porque ele vai alterar completamente toda a configuração de software do veículo, que é o que já está sendo discutido hoje no mundo, inclusive já estão criando simpósios e tal a respeito do assunto, que eles definiram o carro hoje como veículo definido por software. Então o carro vai passar a ser uma plataforma igual para todo mundo, tipo 4 rodas, motor elétrico na frente, motor elétrico atrás, no meio uma bateria, uma carcaça que vai definir o modelo do veículo e como que ele vai ser, e aí um pacote de software que vai dar a mágica do veículo, né? Que aí eu quero o meu veículo com uma capacidade maior, um estilo mais esportivo e tal, não sei o que, com uns pisca de LED e tal, e mais potência. Você baixa o software, coloca no carro, e aí o carro libera mais potência no motor elétrico, obviamente você vai ter mais consumo e tal, e aí você vai ter o carro completamente diferente na sua mão, tudo definido por software, né? E isso aí, e quem vai fazer isso daí é o técnico reparador. Então, olha a exigência que o profissional vai começar a ter que correr atrás agora, porque senão ele já está ficando para trás, porque esses carros já estão no Brasil. Então, ele vai começar a correr agora para conseguir atender essa demanda que vai começar a aparecer daqui a alguns anos. E o cara vai ter que ter conhecimento em TI, em eletrônica, em elétrica, ele vai ter que ter conhecimento em desenvolvimento de software e, principalmente, ele vai ter que dominar a língua inglesa, porque senão ele vai sofrer, vai ficar para trás. Não existe literatura em português a respeito desse tipo de tecnologia, né? Então o cara vai ter que se preparar para isso daí. Eu tô aqui pensando, você está falando, eu tô aqui viajando, eu tô aqui assim. Então, além do mecânico, né, do reparador, ele ter a oportunidade de mexer em componentes que, teoricamente, ele suja um pouco mais a mão, né, que ela substitui uma pastilha, fazer isso, fazer aquilo outro, tinha que ficar mais fácil para ele, né? Ele tinha Sim. que tinha que aumentar o nível, né? Já é pouco o nível dos meus amigos, né, que assistem o canal aqui, né? A Os caras já exigência já é trabalham pouco. pequena, né? Os caras já trabalham pouco, já tem poucos modelos de carro, né? Tem muita mão de obra sobrando, né? Então, o negócio só está mais cada vez um. pior, né? Só mais um desafio, né? É igual no mundo da informática hoje, né? Antigamente, eu lembro da minha época lá de curso técnico e tal, né? Eu fiz eletrônica no curso técnico e tinha bastante curso de computação. Eles chamavam de processamento de dados, né? Então, o que era o processamento de dados? Você pegava um monte de dados, processava ele para soltar outra informação baseada naquilo que você processou. Então, era como... O que era o cara que trabalhava com processamento de dados? Era literalmente o cara que pega a peneira e dá uma peneirada na areia. O que for fino passa, o grosso ele tira, que é o que não importa, e aí vamos trabalhar com fino. Isso era o cara que trabalha com processamento de dados. Aí depois o negócio mudou de nome, deixou de ser processamento de dados e virou informática. Por quê? Não é os dados que importa, é a informação que ele traz. E aí você tem que processar a informação, não os dados. E aí virou informática, né? E daí a teoria da informática, né? A TI, né? Tecnologia da informação e tal. Aí veio a tecnologia da informação que meio que deu uma revolucionada em tudo, né? A galera hoje tá muito habituada ao Google, não sabe como que era a vida sem Google. Eu cheguei na vida sem Google, não tinha Google. A gente tinha que ir para a biblioteca municipal para poder aprender alguma coisa e tal. E aí, quando eu tive o primeiro contato com a internet, ela não tinha nem gráfico, era tudo texto, né? E era um negócio lerdo pra caramba e tal. A gente chegava até a conversar com a Estação Espacial Internacional, tudo, né? Pelo processo que a gente usava na época, que eles chamavam de Amprinet, que foi o avô da internet, era Amprinet. E aí depois veio os primeiros modos gráficos, né? E aí o nosso, que a gente chama hoje, né, de motor de busca, que seria o Google, na época a gente tinha o Alta Vista. Não sei se você lembra do Alta Vista, que era a única coisa que a gente tinha para procurar alguma coisa na internet. No meu tempo, Alta Vista. A gente usava o Alta Vista. E aí, nos carros, o que nós temos a nível de informação é
a informática, é a tecnologia da informação. O processamento de dados agora deixou de ser um aspecto do humano para ficar somente no hardware. Agora é só a máquina que processa o dado. A gente só processa a informação. E aí a gente vai entrar num outro campo, que é um campo assim que já está exigindo o profissional, que já está existindo problemas com isso, que é da segurança da informação dos veículos, porque esses carros podem ser hackeados. É isso aí. É nesse ponto que eu quero chegar. Então, ou seja, se vem um hacker e fala assim, bom, ele joga um vírus aí nessa nuvem aí, os caras começam a conversar, pega essa informação aí e absorve ela, toda essa parametrização aí vai pro beleléu. É Vai isso pro que eu tô beleléu, falando? ele pode criar um caos numa cidade grande, por exemplo, travar os carros nas ruas e tal, ou fazer os carros um baterem no outro e tal, e praticamente, né, sequestrar aí uma quantidade enorme de veículos, né? E a gente não está falando só de carro, né? O transporte público também já está trabalhando conectado. Imagina se o cara invade uma rede de um negócio desse e começa a bagunçar o coreto, né? Tem um filme até que mostra uma situação dessa, é um filme recente, foi até um filme polêmico aí, que é aquele Mundo Depois de Nós, né? Que tem uma situação dessa, que hackearam lá a nuvem e aí travaram todas as rodovias da cidade para ninguém entrar na cidade com os carros elétricos que estavam conectados, né? E aí fizeram isso. Então é uma coisa possível, já está se discutindo bastante essa questão da segurança de informática nos veículos. Assim, você falando isso, a impressão que eu tenho parece que é filme de ficção científica, tá? Pior que Parece é. que é algo do outro mundo, né? E me assusta, sabe o que é? Já indo para os finalmente já, é que assim, o tempo do carro carburado para o carro a injeção demorou-se um longo tempo. O Isso. carro a injeção, para a injeção direta, esse tempo foi diminuindo. Agora nós estamos falando desse carro que é injetado com a combustão, de repente abriu-se uma infinidade de matrizes energéticas para fazer esse carro andar. Antigamente era o combustível lá fóssil, ou da cana-de-açúcar, ou GNV, seja lá o que for, né? Agora não, agora você tem aí carro a hidrogênio, célula de combustível, carro elétrico, carro híbrido, carro não sei o que lá, entendeu? Só não inventaram aí do carro a pato, né? Não, mas daqui a pouquinho vão fazer igual do filme lá De Volta para o Futuro, né? Você joga um monte de banana lá dentro, você tem um reator nuclear, ele quebra as moléculas orgânicas e gera energia. Não Então, vai assim, demorar. então, quando você falou de toda essa tecnologia, ao meu ver, parece que eu não vou enxergar isso. Talvez eu não esteja vivo para ver isso. Mas como a aceleração digital, tecnológica, ela está muito rápida, cara, é capaz de a gente sair do Brasil, visitar um outro país e isso já está funcionando lá. E Sim, de sim. repente, antigamente demorava, né? Parece que o Brasil tinha um delay, né? E É. agora não, parece que esse delay está cada vez menor, né? O que acontece lá Não, fora, né? Gente, eu ainda vou te dizer mais, tá? Eu posso estar falando bobeira, mas o que eu enxergo hoje das questões tecnológicas e principalmente do grande gargalo da humanidade, que é a energia, o Brasil está em foco. Então, toda essa questão da mobilidade, não só elétrica, mas da questão da inteligência artificial dentro da mobilidade, trazendo o nosso mundo automotivo, né? Isso daí vai ser muito explorado no Brasil, porque o Brasil é o país que mais produz energia sustentável no planeta. E por ter grande abundância de energia sustentável aqui é o lugar para testar esse tipo de tecnologia. Eles vão desenvolver lá fora, vão trazer aqui para dentro e vão colocar para rodar aqui, porque se funciona aqui, funciona em qualquer lugar, né? E aí aqui é o único lugar do planeta onde o carro elétrico em si, ele tem uma eficiência energética de pelo menos 70%. Em todo o resto do mundo é menor que 50% devido às matrizes energéticas do continente, do local e tal. Aqui no Brasil não, é mais alto justamente por isso. A gente tem abundância de sol, tem abundância de água potável, tem abundância de vento e tal, e tudo isso, no nosso pior quadro, é o melhor quadro dos caras lá fora. A nossa pior situação é a melhor situação dos caras lá fora. Então, todas essas tecnologias serão testadas aqui primeiro. Então, vai chegar para nós primeiro. Então, essa coisa que o Brasil fica atrasado sempre, isso daí vai mudar. E já vai mudar esse ano. Você vê, Great Wall veio para cá, está trazendo um monte de tecnologia, a própria BYD já está trazendo um veículo híbrido
que faz 1.000 quilômetros com 1 litro de combustível. Olha que absurdo isso, né? Então, a gente já está vendo umas mudanças consideráveis no que está chegando para nós em relação ao mundo. Porque tem esses veículos estão chegando aqui e já são iguais àqueles que estão lá fora. Já não tem mais aquele gap de tecnologia. A plataforma é global, né? A plataforma é global. Agora é global. Agora E é eu vi global. aqui algumas oficinas aí de amigos aí, eu vi que montadora trouxeram pessoas de fora do país para visitar oficinas do Brasil, para conhecer o que é o sistema etanol, para conhecer o tipo de manutenção que é feito. Sim. Então, isso que você está falando é um nível que o Brasil, na minha opinião também, ele não deixa a desejar. Não, de O que forma nós alguma. precisamos, e aí é o seguinte, eu percebo que você fala é uma coisa que você gosta muito, de acompanhar esses avanços. Eu adoro. Eu falar com você, falar com os caras aqui do canal, é sempre um aprendizado muito importante. A questão é atrair gente para essa atmosfera, atrair gente para poder participar de tudo isso daí, entendeu? Tirar aquela falsa visão de que a oficina era dos anos 90, né? Enrolava, fazia, gente, chega, hoje não tem mais isso, você não consegue enrolar cliente, você não consegue fazer procedimento errado, porque os carros, eles vão dar pau muito rápido, entendeu? Eu digo mais, hoje a oficina mecânica, ela vai ter que virar um laboratório, porque é ali onde aquela tecnologia que chegou para o profissional fazer manutenção, seja ela uma manutenção preventiva ou até corretiva, ele vai ter que testar algumas coisas, porque nem todas as informações estarão disponíveis para ele, independente dele pagar ou não. Exatamente. Porque o que é isso daí? É expertise, é aquele tato, aquele senso de saber o comportamento e a dinâmica da tecnologia. Isso não tem livro. Isso você só aprende, né, como? Pôr na mão, mexendo, descobrindo, analisando. Só que, claro, não na base do fução, porque hoje já não dá mais para fuçar. Uma fuçada te mata, né? Então, eu tenho uma regra. Qual que é a regra que eu falo para os caras? Dados tratados, né? Ou seja, olhar para os dados e tratar ele, né? Saber o que é bom, gera informação. Sim. E informação gera conhecimento. Exato. Entendeu? Então, quando você tem dados, esses dados são tratados, eles geram informação. Essa informação, ela gera esse conhecimento para você poder executar, né, todo o que tem que ser feito e os desafios do nosso segmento, né? Sim, exatamente. Meu amigo, toda vez é uma aula, né? Uma aula à parte aí, viu? Para mim, eu fico muito honrado aí, tá? Saber que você faz parte do meu hall de amizades aí e fico muito feliz aí para toda vez que você aceita o convite, eu falo, vem coisa boa, né? E mais uma vez, e mais uma vez uma aula aí, né, sobre aquilo que parece estar tão longe, vai estar tão perto, né? Dá um frio na barriga, né, cara? Não, digo mais, estou preparando algumas coisas para esse ano, eu quero fazer umas coisas diferentes, uns trabalhos diferentes para justamente divulgar informação. Então a gente vai trazer umas novidades bem bacanas para o pessoal esse ano, para o pessoal também ter uma noção, digamos, mais pé no chão da tecnologia, né? E não tanto assim marketing fantasiosa, né? Não é muito aquela coisa os Jetsons, né? Mas eles entenderem que a tecnologia ela existe, como ela funciona e o que é real e o que não é, né? Um meio de desmistificar a tecnologia. Até porque existem profissionais no mercado hoje que têm medo da tecnologia, por acreditarem que ela é muito complexa para ele. Isso não é verdade. Um pouquinho de vontade, um pouquinho de interesse, você consegue aprender a tecnologia usada hoje nos usos. E eu quero trazer isso para o pessoal. Então, esse ano a gente vai ter algumas novidades aí. Legal. E como é que o pessoal te acha aí, Sérgio? Faz o merchan aí. O Sérgio, ele dá consultoria, ele dá treinamento aí. É um cara que eu já participei de vários cursos, palestras do Sérgio aí. E o assunto que vier, o cara arrebenta, tá? Então, para quem quiser aí, as empresas que estão interessadas em conhecer mais o trabalho do Sérgio, aí o Sérgio vai lançar o merchan aí, né, Sérgio? Bom, o pessoal pode me encontrar no Instagram, né? Meu Instagram é o @SérgioAER, né? De aeronáutica. Sou engenheiro aeronáutico e eu dou consultoria tanto na área de aviação
como na área automotiva, né? Tenho alguns treinamentos voltados para a mobilidade elétrica, como, por exemplo, de diagnóstico e manutenção de baterias de híbridos elétricos, né? E esse ano eu vou lançar mais alguns materiais aí. Eu também tenho um e-book lá na Hotmart, que tem o mesmo nome do treinamento, né? Diagnóstico e manutenção de baterias. Você quer aprender a respeito de baterias, a dinâmica de funcionamento das tecnologias empregadas hoje, e os procedimentos para você poder realizar um diagnóstico certeiro e seguro sobre qualquer problema que uma bateria apresentar, esse e-book vai te trazer as informações todas em português e devidamente ilustrado para você, e num preço super acessível para você. Então procura lá na Hotmart, diagnóstico e manutenção de baterias de híbridos elétricos, que vai estar lá, tá? Então, para me achar, Instagram, Sérgio AE, e a Hotmart lá com o e-book, tá bom? Show de bola. Sérgio, obrigado, irmão. Que sucesso aí essa aula, e que esses projetos aí venham, que ocorram e que sejam também muito prósperos aí para você, para toda a família aí. Sei que você é um cara que diferenciado do mercado, e é um cara que eu me orgulho muito aí de trocar ideia, de aprender muito. E eu busco informação na fonte, tá? Toda vez que eu tenho algum problema aí, eu pego o telefone aqui, Sérgio, surgiu isso, né? E aí sempre dá aquela salvada lá. E, Sérgio, para mim, de verdade aí, é muito top ter você no canal. E tamo junto aí, obrigado, viu? Pode contar comigo sempre, gente. Ó, nas próximas aí, nos próximos programas aí, a gente vai trazer mais novidade também. Show de bola, meu amigo. Valeu, Sérgio. Aquele abraço, até mais. Até, valeu.